Bom, não é novidade para ninguém aqui que está hoje nessa manhã, mas talvez você que esteja aí em casa assistindo a nossa pregação não sabe quem sou eu. Meu nome é Perilo Vargas, eu sou médico, mas acima de tudo eu sou um servo do médico dos médicos. E a palavra que eu vou falar aqui hoje tem tudo a ver. E de onde vem tudo isso? A gente falar sobre o médico dos médicos. Quando a gente vai ver na Bíblia, a gente tem vários exemplos, né? Das várias especialidades do nosso Deus. Quando a gente vai em Gênesis, a gente vê ele procedendo uma toracotomia em Adão. Dali ele tira uma costela e para poder compor Eva. Ali ele estava sendo o primeiro cirurgião aqui desse mundo. E também o primeiro anestesista. Porque nesse ato cirúrgico, Adão não sentiu uma gota de dor. Então, ele foi ali também um anestesista. A minha especialidade é obstetrícia. Quando a gente olha para ele como obstetra, ele conduziu vários pré-natais na Bíblia. Não é isso? E também um esterileuta. Porque quantas e quantas mulheres, sendo consideradas estéreis, Sara, um grande exemplo, cumpriu-se na vida dela a primogenitura. Amém, Fran? Ele também foi um grande dermatologista. Ele curou de uma vez só 10 leprosos. Dermatologista. Ele foi também um grande pediatra. Ressuscitou criança e amava todas elas. Tanto é que ele afirma: deixai vir a mim todas as crianças, porque a ela pertence o reino dos céus. Ele foi também um grande psiquiatra. Como ele trabalhou em distúrbios de comportamento. Endemoniados, pessoas com problemas mentais. Não importava, ele os curava. No tocante a hoje, a gente vai falar de duas especialidades. E as duas aconteceram nesses 2 tanques que nós vamos falar. Ortopedista. E no tanque de Betesda, havia um homem paralítico, o qual ele curou. E oftalmologista. No tanque de Siloé, ele cura um cego de nascença. Eu vou pedir agora o apoio do nosso irmão Gabriel. Eu vou precisar um pouco de falar de arqueologia, para a gente tentar entender o que eram os tanques. O que eram os tanques, o tanque de Siloé e o tanque de Betesda. O tanque de Siloé, eu peço já aos irmãos que possam ir abrindo as suas Bíblias, está em João 9, de 1 a 7. Eu já vou ler a palavra. Mas primeiro eu gostaria de explicar o que era esse tanque de Siloé. Gente, Jerusalém tinha as 3 principais festas, né? Páscoa, Pentecostes e a festa do tabernáculo. Jerusalém tinha em torno de 25 mil a 40 mil habitantes, em épocas normais. Quando chegava a época dessas festas, todos os judeus que moravam nas regiões e até de países próximos se dirigiam até Jerusalém para celebrar essas grandes festas. Jerusalém, de 25 a 40, passava para em torno de 500 mil pessoas. As ruas ficavam lotadas, eles andavam até 3 semanas para poder chegar a Jerusalém. Chegando lá, eles acampavam pelas ruas, não importava para eles, mas o que importava era estar ali presente nesses momentos das festas. Então, Jerusalém ficava empiada de pessoas, milhares e milhares de pessoas, não tinham onde todos ficarem, eles acampavam assim nas ruas mesmo. Esse tanque que a gente vai estar falando, ele já, desde 722 a.C., na época do rei Ezequias, Deus dá uma estratégia para Ezequias.
Essa é uma pintura da época do rei Ezequias, na qual a gente visualiza aqui como se fosse duas torres. Aqui é o Vale do Cedron, e ali existe uma fonte. E essa fonte existe até hoje, chamada fonte de Gion, ou Gihon. Essa água era utilizada para consumo, mas também para purificação do povo antes de ir ao templo. E Ezequias tem uma estratégia, ele para e pensa, o meu povo está totalmente exposto. Se nós formos rodeados, cercados pelos inimigos, basta eles cortarem a nossa água, a gente não vai ter como buscar, estaremos rendidos. E Deus dá a ele essa estratégia. Irei fazer um túnel. Existe até hoje esse túnel, chamado Túnel de Ezequias, que ele atravessa toda essa montanha. Gente, isso é rocha maciça. Você imagina, há séculos e séculos atrás, eles conseguirem transfixar essa pedra. O interessante é que foram duas equipes, uma começa deste lado e a outra do outro. E eles se encontram exatamente no meio. Projeto de Deus. Daniel, que tecnologia? Não? Se encontram exatamente no meio. Daí ele consegue fazer escoar a água até chegar a essa piscina, a esse tanque que foi construído. Colocado o nome de tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Essa água era enviada até chegar lá. Próximo, por favor, Gabriel. Não sei se vai dar para todos verem, mas essa pintura, ela tem, bem aqui na base, ninguém tem laser pointer aí não, né? Então, eu vou mostrar. Aqui na base existe essa piscina enorme, que era o tanque de Siloé. Então, vinha a população de toda a área adjacente, chegavam ali a esse tanque, se purificavam ali, e existe, logo na sequência, uma escadaria. Essas escadarias têm em torno de 32 metros de largura. Mas tinha que ser, gente. Eram milhares e milhares de pessoas que passavam ali para ter acesso ao templo. E, além das pessoas, eles levavam suas primícias, suas ofertas, seus animais para serem sacrificados. Então, tem que ter um espaço físico satisfatório para que todos pudessem ter acesso. E aí vão acompanhando comigo. Aquela escadinha chega lá em cima. Lá na frente existe um muro muito grande, que é um muro que, o que está de preto e branco, é Israel hoje. Tem uma cúpula lá em cima, vocês estão vendo na figura? Hoje ali é o Domo da Rocha, ou o Domo Dourado. Ali era o templo. Então eles acessavam o muro através de uma escada pequena que existe aqui. Essas escadarias levavam 3 portas. 2 portas eram de entrada e uma porta de saída. Quem estava em luto, tinha perdido um ente querido, entrava pela porta de saída e durante o caminho eram consolados pelos que estavam saindo. Que coisa linda, não? E eles fazem isso até hoje. Durante 7 dias eles são visitados, quem perdeu um parente, e são consolados pelos amigos e parentes. E tinham acesso ao templo. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o tanque de Siloé foi construído com o objetivo da purificação do povo para ter acesso ao templo. Que templo? De Salomão. Quem era o Deus de Salomão? O Deus de Israel, nosso Deus. Amém? O próximo, por favor. Essa é uma pintura também da época, como era o tanque. Vejam, como se fosse uma grande piscina, realmente. Nas bordas tinha como se fossem escadarias. As pessoas sentavam ali e ali se preparavam para a purificação. Próximo. E esse é a imagem do templo de hoje. Vejam que só existe ali, até então, as escadarias. Eles não conseguiram dar continuidade às escavações, porque essa parte aqui, esse terreno pertence a judeus ortodoxos que não permitiram a continuidade da escavação. Mas existe a arqueologia comprovando o que está aqui. Não que a gente precisasse disso para comprovar
porque nós cremos que o que está escrito aqui é a pura verdade, a palavra do nosso Deus. Mas é interessante, né? A gente vê essas comprovações. Vamos à palavra agora, por favor. Ao próximo não, o próximo é a Betesda. João 9. João 9, de 1 a 7, fala da cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A primeira indagação que os discípulos fazem a Jesus: Mestre, quem pecou? A gente tem estudado, né, a nossa esforço, tem sido assim maravilhoso estar ali naqueles momentos, porque como a gente tem aprendido e crescido. Eu gostaria aqui de estimular cada um a poder estar participando assiduamente da esforço. Como eu tenho crescido ali, irmão. Como eu tenho aprendido ali nesses domingos pela manhã. Eu gostaria de estimular cada um aqui presente. E na esforço a gente aprendeu que uma das consequências do pecado é a doença. Não exclusivamente a doença é provocada pelo pecado, mas existe sim uma correlação. Nem todos que estão doentes estão em pecado, mas pode ser que sim. Especificamente aqui nessa passagem, Jesus afirma que nem ele, nem a sua família havia pecado. Eu creio que ele quis dizer assim que às vezes nós somos assim, questionamos até a Deus, não conseguimos entender como certas coisas têm acontecido com alguns irmãos e conosco não, e chegamos até a questionar. Nesse propósito, não caberia questionamento. Foi para que se cumprisse a vontade soberana de Deus. Foi para que se cumprisse naquele dia que Jesus chegaria ali, enxergaria um coração pronto para receber a cura. Ele era cego. Desde nascença, ele não sabia o que era luz. E Jesus afirma para os seus discípulos: eu sou a luz. E faz um milagre na vida daquele cego. Assim, a gente olha para aquela situação acontecendo e tenta imaginar o que foi ali naquele momento, como tudo aquilo aconteceu. Milhares e milhares de pessoas estavam ali naquele local também. Era festa dos tabernáculos. Milhares e milhares de pessoas estavam no tanque. Mas Jesus olha de uma forma especial para aquele homem, para aquele cego. O que será que chamou a atenção de Deus? O que será que levou os olhos de Jesus a fixar naquele homem? Não sei. Mas eu sei que provavelmente ele estava buscando e estava com o coração disponível. Ele tinha a disponibilidade para receber de Deus. Provavelmente durante toda a sua vida ele ansiava ser curado, mas ali especificamente naquele dia ele estava pronto para receber a cura de Deus. E na nossa vida também não é diferente.
há situações que se levantam contra nós. E a gente busca no Senhor. É importante sabermos que nosso Deus tem um tempo certo dele para tudo. Não adianta ficarmos ansiosos, não adianta ficarmos temerosos. Se for propósito de Deus na tua vida, aquilo vai se cumprir, meu irmão. Nada e ninguém pode impedir. Assim foi na vida daquele cego. O que atrai a presença de Jesus próximo a ele? Provavelmente Jesus viu um coração humilde, viu um coração ansioso a receber a cura. O que tem estado em nossos corações nos dias de hoje? O que tem estado em nossas mentes? A Bíblia fala que a mente é o coração. Tem atraído a presença de Deus? Meus conceitos, meus valores, têm atraído a presença de Deus? Ou não? Mais um ato do médico dos médicos. Próximo slide, por favor. E ali próximo a gente vai a um outro tanque. O tanque de Betesda. Betesda quer dizer Casa da Misericórdia. Betesda provavelmente ele já era também utilizado como um tanque de purificação desde a época de Salomão. Mas tinha uma particularidade. Durante o decorrer dos séculos, ele foi transformado no tanque das ovelhas. A gente vai ver João falando sobre isso e a gente consegue localizar a topografia do tanque de Betesda. Provavelmente ali na região sudeste, mais próximo até ao templo de Salomão. Vou pedir então para irmos até João 5, de 1 a 9. Todos encontraram? João 5, de 1 a 9, fala da cura de um paralítico. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, aqui já tem uma dica, onde era. Um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer doença que tinha. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, pergunta-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois como eu serei curado se ninguém consegue me levar até o tanque? Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu quero agora que os irmãos observem o versículo 4. Versículo 4. Quantas Bíblias aqui hoje esse versículo se encontra entre colchetes? Vejam aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A arqueologia e a palavra vão me ajudar agora a desenvolver o raciocínio. Eu quero que vocês saibam que o que eu vou falar aqui agora, eu consultei antes o pastor. O que eu vou falar aqui em nenhum momento é para confrontar a palavra de Deus. Que nós sabemos que nenhuma vírgula aqui pode ser mudada. Amém? E não gerará de forma alguma críticas no sentido de ser verdadeira a palavra.
Mas é importante eu abordar agora um assunto aqui, no tocante a esse versículo 4. Por que ele se encontra em colchetes? Estudos feitos demonstram que nos primeiros existem mais de 5.000 manuscritos, e esses manuscritos são avaliados e compostos para poder compor a Bíblia que nós temos hoje. Nos primeiros manuscritos não existe esse versículo 4. Nos manuscritos primordiais de João, esse versículo 4, ele não existe. E como acontece isso? Nesse processo de transcrição da palavra, alguns deles levam em consideração tudo aquilo que se passava no momento. Provavelmente João ouviu isso aqui lá na época. Ele ouviu que, como consequência do anjo que descia, essa água era agitada. Mas não existe nos manuscritos de João. Isso para mim pouco me importa. O que importa é o raciocínio que o próprio João vai me levar a entender o que era o tanque de Betesda. Próximo slide. Próximo. O tanque de Betesda, então, era aquela estrutura, como se fossem duas piscinas. Ele se localizava próximo ao muro norte do templo, a fortaleza Antônia. Gente, essa fortaleza Antônia, ela foi construída por Herodes. Começam já a entender que aqui, especificamente nessa área, já existia uma influência greco-romana. Isso aqui já não era só um local dos judeus. Algo estava sendo introduzido ali, naquele local. E, como a palavra diz, ele era composto por 5 colunatas, base, a outra base, os extremos e uma no meio. Bate direitinho com a descrição de João. Próximo, por favor. Isso é a imagem hoje lá do templo. A gente não consegue identificar muito, né? Mas o templo, o tanque está lá embaixo. A qualidade não ficou muito boa. Mas lá na base, seria a base da piscina, né? Seria lá. Lá naquele pórtico, no fundo, a gente consegue observar umas escadas, estão vendo? Essas escadas faziam parte do tanque de Betesda. Por que eles afirmam que é ali? Foram encontradas essas 5 colunatas, que condiz com a descrição de João, se encontra próximo à porta das ovelhas, o portão das ovelhas. Aliás, esse foi o primeiro portão a ser reestruturado por Neemias, na época. Então, a descrição arqueológica bate completamente com o que a Bíblia fala. Próximo, por favor. Deixa aí nessa, por favor. O que eu quero dizer é que, naquele tempo, já existia influência greco-romana, não é verdade? Em 1888, ou seja, recentemente, escavações que têm sido feitas na igreja de Santana, encontraram aqueles arcos lá no fundo. Coloca o próximo, por favor. Aquele arco lá no fundo e aqui, tá? Sabe o que eles encontraram ali, gente? Um templo ao deus pagão, Serafis. Sabe quem era Serafis? O deus da cura, o deus da medicina. Olha como o diabo gosta de copiar Deus, não? Nas barbas do templo, o templo de Jerusalém está logo ali atrás, o templo do Deus de Israel se encontra ali próximo, existia esse templo. E foram encontrados ali dentro estátuas, moedas, todas com a face desse Deus Serafis, filho de Apolo, e que tinha esse poder de cura. Os romanos amavam esse Deus, porque eles sempre foram de guerra. Então, imagina quantos eram feridos no ato da guerra e recorriam a esse Deus. Se a gente for ver, existe mais de 400 templos na Europa antiga desse Deus.
E eles tinham um ritual de passar pelas águas para que a cura acontecesse. Estão conseguindo começar a articular as coisas? Então, essa piscina que até então, provavelmente era utilizada para lavar as ovelhas, no portão, próximo ao portão das ovelhas. As ovelhas eram levadas ao templo para o sacrifício, mas eram lavadas antes, passou a ser utilizada para um culto a um Deus pagão. Então você imagina Jesus chegando ali, naquele local. O mover das águas eu não vou entrar em detalhes, também não vai acrescentar muita coisa aqui para a gente. Mas o que eu quero deixar bem claro, que ali já não era mais um local judeu. Esse local passou a ser conhecido como um local aonde o paganismo se instaurara, aonde uma piscina que estava afiliada ao deus Seraf, Esculápio. 2 placas encontradas ali também, fala piscina probática, que quer dizer ovelhas, só para comprovar que realmente ali nesse local era o templo de Betesda. Bom, na palavra a gente fala que Jesus se aproxima daquele local. E por que Jesus se aproxima desse local? A gente acabou de ler que ali haviam cegos, coxos, doentes. Gente, Jesus o tempo todo procurava esses locais. Ele veio com um propósito. Ele veio com um propósito de estabelecer o teu reino, e no qual ele tinha que agir com prodígios e sinais. Ele tinha que operar os milagres para que muitos pudessem crer. Então ele vai nesses locais estratégicos. Cafarnaum também era um local estratégico, a cidade de Jesus. Ele passou grande tempo da vida dele. Por quê? Concentração de pessoas. Ele tinha que falar para todos, como nós temos que falar também nos dias de hoje. Então ele ia até esses locais. E chegando lá nesse local, ele encontra com esse paralítico. Eu creio que num primeiro momento ali Jesus tenha ficado muito triste, assim como o nosso pastor ficou hoje. Eu creio que nesse momento, assim como foi também ele vindo de Samaria, ele cruza o Monte das Oliveiras, Betfagé, no burrinho, e dá de cara com Jerusalém, e olha para Jerusalém e chora. Porque ali ele já enxerga que Jerusalém já não era mais a mesma. Gente, a gente tem que ter muita atenção com isso. Se a gente parar para ver a história do povo judeu, quantas e quantas vezes eles se afastaram da presença de Deus, e quais foram as consequências de tudo aquilo sobre a vida deles. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Jesus, quando chega ao Monte das Oliveiras, ele enxerga e saberia já que aquilo ia acontecer e chora. Jerusalém, por quê? Você se afastou de mim. Eu tenho cuidado de você como a galinha cuida dos pintinhos, mas não tem como. Eu não ando junto do pecado. E ali nesse momento eu creio que Jesus ficou muito triste. Muito triste por ver que o seu povo, um povo chamado por seu nome, estava muito próximo do paganismo, de outros deuses, influência do povo romano, greco-romano. Se a gente parar para pensar, não foi diferente na época do Egito. Não foi à toa que o povo ficou 40 anos no deserto. Uma nova geração teve que ser levantada para que pudesse chegar à terra prometida. E eu creio que Deus está levantando uma nova geração no mundo. Nós conseguimos ver aqui, na nossa igreja, uma nova geração sendo levantada. Que já não cabe a nós certas coisas, mas eles poderão. Eles vão alcançar lugares mais altos, os quais já temos vivido. Nós temos presenciado isso aqui na nossa igreja, e não só aqui, mas em vários locais do mundo. Uma nova geração tem sido
levantada. Jesus olha para aquele paralítico, enxerga naquele paralítico que talvez ele pudesse estar ali, porque ele tinha ouvido falar que havia cura naquele local. Perceba que ele chega até o paralítico, dá a mão e fala: levanta, pega a tua maca e vá, e se retira do local. Jesus ali já estava começando a ser observado por muitos, e era um sábado, era Shabá. O paralítico foi até questionado, porque ele pega a maca e não podia fazer esforço nesse dia. Jesus se ausenta, e naquele momento que ele é curado, todos percebem que aquilo aconteceu, e o interessante é que Jesus não vira para ele e fala: entre ali no tanque, vá até o tanque. Não, a essência era Jesus. Ele era suficiente para operar um milagre na vida daquele paralítico. E assim tem que ser também em nossas vidas. Eu tenho percebido, às vezes, em momentos nos quais a igreja de Deus tem se aproximado do paganismo, idolatrando pessoas, adquirindo peças as quais poderiam livrá-la do mal, paganismo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como eles, em várias situações, eles retrocederam. Não é verdade? E foi encontrado também um manuscrito, só para corroborar com esse meu raciocínio. Esse manuscrito do Mar Morto que foi encontrado afirma que Jerusalém, na época de Jesus, estava virando um antro da comunidade pagã. Estão entendendo, gente? Um ambiente completamente mudado. Betesda, paganismo. Siloé, Deus de Israel. Amém? Então vamos tentar entender como tudo isso aconteceu. Herodes já tinha, além dos templos, né? Herodes tinha mudado tudo, já tinha feito hipódromo, tinha feito teatros, né? Áreas para poder fazer Olimpíadas, tudo havia sido mudado. E por isso Jesus fica muito triste. Betesda, então, quer dizer um local no qual existia misericórdia, tá? Mas acabamos de ver aqui que essa misericórdia ela não estava relacionada ao Deus de Israel, mas sim ao Deus Serafs. Betesda deixa de ser um local do Deus de Israel. Quero agora que nesse momento você pare um minutinho só e analise a tua vida, veja se ainda existe a possibilidade, seja qual for o setor, a área da tua vida, no seu lar, no seu trabalho, se ainda existe algum espaço para o paganismo. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nesse momento. Torne-se receptivo ao Espírito Santo. Tire os olhos agora das coisas do mundo. Deixa Deus falar agora ao teu coração. A diferença entre os dois milagres, elas são distintas, em tanques distintos. Na cura do paralítico, Jesus não manda ele se banhar nas águas. O louvor aqui hoje falou de águas, falou de santuário, falou de templo. Jesus estabelece ali, como se estivesse falando para ele: cara, você não vai precisar nada disso. Basta uma palavra minha
e a tua fé. E você será salvo, será curado. É interessante que Jesus não só o cura, mesmo estando naquele ambiente desfavorável a Deus, Jesus encontra nele amor, encontra um coração verdadeiro. E Jesus não só o ama, Jesus o cura, Jesus o salva. As obras de Deus são perfeitas em nossas vidas. As obras de Deus são completas, são suficientes em nossas vidas. Verdadeiramente, quando entregamos o nosso problema, as nossas aflições a Deus, Ele vem com um manancial, rios e rios de água, e transborda, gente. É magnífico isso, aleluia, Deus, Tu és maravilhoso. Diferente do tanque de Siloé. Jesus vira para ele, faz o barro, passa nos teus olhos. Olha que interessante, o barro. É como se ele estivesse voltando ao início de tudo. Foi lá a Gênesis. Do barro ele fez o homem. Pega o barro, esfrega nos olhos e fala: vá ao tanque. Qual tanque? Siloé. Siloé era o tanque de quem? De Deus. Há momentos em nossas vidas que nós temos que voltar ao início de tudo. Voltar ao primeiro amor. Quantas e quantas vezes eu já me peguei esfriando. Não pode acontecer isso. Temos que voltar ao início de tudo. Essa chama, ela tem que ser abastecida continuamente, dia a dia, para que ela não venha a esfriar. Jesus ali com esse ato fala: voltar ao início. Temos feito isso às vezes em nossas vidas, revendo nossos conceitos e valores. Eu não vou cantar não, tá, gente? Mas é verdade, esse louvor fala isso. Rever os nossos conceitos e valores, o que nós temos considerado como verdadeiro em nossas vidas, o que nós temos considerado como crucial, importante em nossas vidas. Tem sido as coisas do mundo ou as coisas do reino? Voltar ao início, às vezes, é muito importante. Jesus enxerga ali, então, nos dois. Apesar de estar em ambientes distintos, diferenciados, mas Ele viu o amor no coração dos dois. Para que Deus possa aproximar de todos nós, Ele tem que enxergar em nós um coração favorável, um coração fértil. Tatiana casou comigo, provavelmente quando olhou para mim, viu algo que me interessava. Mas tem que ser assim na nossa vida espiritual. Tem que ser assim também na nossa vida espiritual. Deus tem que olhar para mim hoje e falar: vai valer a pena eu investir ali nele. E tem que ser assim com cada um de nós também. Bem diferente foi no tanque de Siloé. Portanto, enquanto Betesda era um tanque do Deus pagão, Betesda, Siloé era um tanque do Deus verdadeiro. Ele vira para o paralítico e fala: vá e não peques mais. Ele estabelece ali também a cura espiritual sobre a vida daquele paralítico. Nós temos aqui 3 detalhes que eu gostaria de abordar. E eu gostaria, depois, no final, de ter um momento em oração com todos. Primeiro é entendermos que a nossa luta por ser contínua, a gente deve ter consciência que as coisas já vividas no passado e que não agradavam a Deus, isso não pode se repetir em nossas vidas. Eu vejo aqui a cada primeiro domingo do mês, joelhos dobrados, eu estou falando isso de mim. E eu peço perdão a Deus por uma coisa que eu já havia pedido no mês passado. Como pode isso? Situações que se repetem em nossas vidas e a gente não consegue mudar, às vezes, não consegue deixar de praticar. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Mas eu creio que Deus tem separado pessoas, tem levantado homens e mulheres
Eu creio que aqui na nossa igreja ela é diferenciada nesse sentido de tratar o individual de cada um. Para cada igreja Deus deu um dom. A nossa é essa de trabalhar a vida de quem já é convertido e ainda quem não é convertido, mas Deus vai trabalhando. Deus vai movendo, Deus vai promovendo mudanças na vida dessas pessoas. Há momentos certos, lugares certos. Mas se a pessoa certa não estiver ali, e aí eu estou falando de Jesus, tudo será em vão. O cego estava num local certo, num momento certo, e chegou a ele a pessoa certa, o único que poderia fazer o milagre na vida. O paralítico estava num lugar errado, mas em um momento certo, e falou com a pessoa certa. Jesus se aproxima até ele e opera o milagre. E esse mesmo Deus que a gente está falando aqui, é o mesmo Deus que fez, que faz e que fará maravilhas no meio de nós. Para que isso aconteça, nós temos um preço a ser pago. Sim, em oração, em se separar para Deus, se afastar cada vez mais das coisas desse mundo que tem nos desviado dos planos de Deus. Há um preço a ser pago, mas vai valer a pena. Em nome de Jesus. Eu queria que cada um agora pudesse fechar os seus olhos. Eu vou fazer aqui 2 momentos. Num primeiro momento, eu queria que cada um pudesse analisar em suas vidas o que tem afastado a tua presença de Deus, o que tem feito você ficar um pouco frio, o que tem impedido você de prosseguir na jornada, no caminho para Cristo. E num segundo momento, eu gostaria de dar aqui um momento ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa operar curas no meio de nós. Já temos vivido isso de uma forma tremenda aqui na nossa igreja. Ainda há pessoas, há casos em que o Espírito tem trabalhado, mas nós não vamos cessar em orar, porque nós cremos que quando for o momento certo de Deus, o milagre acontecerá. Os milagres que nós temos presenciados aqui nesses dias, eles foram precedidos de mudanças. Fica muito claro nós vermos as pessoas nas quais aconteceram os milagres, mudanças de estilo de vida que aconteceram. Essas pessoas passaram a ser mais tementes a Deus, buscaram mais a Deus, e como uma consequência em suas vidas, o milagre aconteceu. Então nós não vamos cessar em orar. Nós cremos que Deus tem o tempo certo dele para fazer a tua obra, para operar o teu milagre em nossas vidas, segundo o teu propósito, segundo o seu tempo, para a honra e glória do seu reino. Eu vou pedir o Marcelo para... Você conseguiu a letra, Marcelo? A primeira vez que essa música tocar, eu quero que vocês acompanhem a letra. O Marcelo vai repetir essa música. E quem se sentiu incomodado em um ou outro assunto que eu falei, ou de cura, ou de voltar ao início, eu gostaria de chamar aqui ao altar. Por quê? O ato de vir ao altar representa para Deus a sua disposição
e mostra para o inimigo quem é o seu Deus. A letra